quarto grande bioma do Brasil, que é o bioma de montanha. Então, na região de Minas Gerais, nós temos várias montanhas. Temos também no norte do Brasil, tá? Ali na área de Roraima. Então, é um bioma interessante, importante. Nós passamos aí boas aventuras nesse local. Um clima normalmente frio e seco, em função da sua altitude. O efeito do sol também é muito forte, em função da altitude, então tenho menos proteção contra os raios UV, ultravioleta, e isso também causa queimaduras graves se você não estiver preparado. Dependendo da altitude que você tiver, você vai enfrentar um ar rarefeito. Então, se você pegar as montanhas ali de São Paulo para Minas Gerais, então Serra da Mantiqueira, por exemplo, né, que é Mata Atlântica misturado com montanha, mas nós temos algumas elevações ali acima de 2.500 metros, 3.000 metros, e aí você já começa a sentir o efeito do ar rarefeito. E é interessante, então, novamente, que você tenha um bom preparo físico, que você tenha uma boa adaptação. O ambiente de montanha se caracteriza por pouca vegetação e poucos animais. Então, às vezes, ele tem, se é uma montanha mesmo, se é uma área de montanha com pedras, né? Então, por exemplo, o Pico de Agulhas Negras ou o Monte Roraima. Então, pedras, o destaque para as pedras, você não vai encontrar quase vegetação nenhuma. E pouquíssimos animais. Pode encontrar, se você estiver fora do Brasil, em algumas montanhas dos Andes, por exemplo, problemas com neve, com nevascas, com tempestades e com avalanches. Eu não passei por essa experiência de enfrentar uma nevasca, mas eu tive, como eu falei, quando eu atravessei do Chile para Mendoza, lembrei o nome da cidade na Argentina, do Santiago para Mendoza. Nós fomos pela estrada e era o final do inverno. O que eu vi parecia um cenário de guerra. Todos os locais que tinham alguma concentração de população, então casas, cabanas, hotéis, estava tudo quebrado. Teto, cerca, ponte, tudo com efeito de nevascas e avalanches. E aí eu perguntei para um morador local, né, para um local que nós paramos ali no hotel, ele falou que é normal, é todo ano assim, que eles se preparam, vem a neve em função do seu peso e da sua intensidade vai quebrando tudo, quando termina eles fazem tudo de novo. Inclusive existia uma estrada de ferro lá nessa região que periodicamente ela era destruída por avalanches. E eles pararam de utilizar. Então tinha um monte de pedaço dessa estrada de ferro do lado da rodovia. Foi bem interessante esse passeio e isso que eu vi. Então são problemas muito específicos da alta montanha, com neve, nevascas e avalanches. É um grande obstáculo para a travessia, como eu falei, a região dos Andes, ou qualquer área de montanha. É uma travessia muito, muito lenta. Ela necessita de equipamento muito especializado, cordas próprias, mosquetões, pinos, tá? Uma série de equipamentos técnicos e conhecimento. Lógico, eu vou ter que fazer um curso para poder fazer uma escalada ou atravessar um local desse. Quando tem alguma trilha através da montanha, isso possibilita o uso de animais de carga. Então aqui no Brasil eram comuns as mulas, ainda é comum em alguns pontos, o uso de mulas para transporte de carga. Na Segunda Guerra Mundial, na Birmânia, quando eles passaram pelo terreno montanhoso e pelo terreno de selva, eles também utilizaram as mulas. E no Nepal, por exemplo, no Tibete ali, no Monte Everest, naquelas montanhas ali em volta, eles usam o iaque, que é um tipo de um boi, né? Parece um boi. E ele também faz o transporte de carga por trilhas estreitas na montanha ali. Então o uso de animal de carga é uma solução. As comunicações sempre foram muito difíceis na montanha, recebem a interferência até das rochas, né? Mas a Starlink parece estar resolvendo esse problema. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com esse sistema, mas o Starlink parece que está resolvendo bem esse problema. Qual é a influência, então, para a nossa sobrevivência? Além do planejamento do que vai ser feito, do conhecimento, você tem que ter um treinamento muito forte em técnicas de escalada. Então faça um curso de escalador, tá? Para você poder ter um mínimo de desempenho nesse tipo de bioma. Lembrando que na montanha ela não permite erros. Então a segurança e a disciplina passa a ser uma coisa importantíssima. Eu tenho um amigo meu que era um expert em montanha, é um expert em montanha ainda hoje, e ele, como tenente, novo ainda, ali antes de 30 anos, era um dos melhores escaladores e foi fazer uma escalada na montanha e saltou de uma pedra para outra, escorregou e teve um acidente, se quebrou todo. Então, assim, uma bobeada, mesmo que você tenha muita experiência, pode levar a uma tragédia. Como eu falei, um equipamento especializado, você tem que ter uma noção de orientação muito grande, porque é facílimo de se perder no meio das pedras, para onde eu estou indo, onde eu quero chegar,
tá? E um vigor físico exacerbado.